Nós estamos continuando, dando continuidade a um assunto muito importante e que infelizmente, assola aí pelo nosso país, é uma doença, a depressão é considerada uma doença. Estamos aqui já com o pastor Rogério Goulart. Tudo bom, pastor? É um prazer poder estar aqui novamente. Prazer é nosso. O pastor Guerra também, sempre aqui com a gente. É um prazer todo dia estar com vocês. Prazer é nosso. E temos um convidado também, que é alguém que foi tratado pelo pastor Rogério, pelo pastor Guerra, ali na Clínica da Alma, e teve um caso de depressão. Olá, Orson, como vai? Tudo bom? Prazer, seja bem-vindo. E eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas em casa. Foi uma história de superação. Uma grande história, de longa. Então a gente vai aproveitar nosso tempo aqui para conhecer um pouco mais das suas histórias. Antes da gente continuar com o nosso tema, a gente vai reforçar os meios de comunicação para você participar com a gente. Eu peço a produção para colocar na tela, então. E você pode escrever a sua história, a sua pergunta, qualquer questionamento que você tenha acerca do tema depressão. E para a gente começar, só para a gente dar assim um resumo, pastor Rogério? Sim. Algum conceito que você queria trazer hoje sobre depressão? A depressão é esse estágio que as pessoas chegam, nós começamos a abordar ontem, onde a pessoa entra numa crise muito grande, ou seja, muitas vezes uma falência, e que traz para a vida dela consequências e assim, reações as mais diversas. Muitas vezes uma tristeza incontrolada, muitas vezes uma palpitação, muitas vezes um abatimento não somente emocional, mas também físico. Ou seja, são várias situações, circunstâncias que levam a pessoa a entrar nesse quadro. Nós ontem tivemos aqui a presença do doutor Ismael, foi tão importante ele abordar esse aspecto clínico, e a gente trabalhando assim de uma parceria com ele e abordando o aspecto espiritual e o emocional, Então, assim, nós temos visto que esse tem sido um quadro geral, da nação, ou seja, que é dita a enfermidade do século. Então, a gente podia ter um conceito prático, de depressão, usando até o testemunho aqui do Orson. Isso. Você teve depressão por quanto tempo e que tipo de sintoma você tinha, Orson, para o pessoal de casa perceber, talvez até alguém possa se identificar, Meu processo de depressão foi um processo longo. Eu sempre fui, segundo os meus amigos, um guerreiro, um batalhador. E os resultados das lutas foram sendo cada vez menores. O dia mal foi chegando e fracasso em cima de fracasso. Aí aquela centelha que você tem, que faz explodir aquela energia, ela foi diminuindo igual uma vela de carro velho, uma vela de ignição. Então você foi assim murchando e tentando e reagindo e foi se estressando e fazendo o máximo e não adiantava. Pois é, mas aí que tipo de sintoma manifestava na sua vida? Você queria ficar cada vez mais isolado? Você sentia alguma coisa no corpo? É exatamente esse processo. Então começa com o estresse, o cansaço, com a incompreensão, e aí você vai definhando na vontade. Aí nesse definhamento foi sendo aquele processo que vai chegando um pouquinho apático hoje, amanhã um pouco mais apático, um pouco mais nervoso hoje, amanhã mais nervoso e mais irritado. Aí você vai murchando, então você começa a ficar de cama, você começa a perder a noção das coisas, você vai esfriando na fé, a esperança vai diminuindo. Você já era cristão quando você entrou em depressão? Nesse caso? E quanto tempo você ficou na depressão? Uns 6 anos. Uns 6 anos. Eu não era cristão propriamente dito no início, mas eu comecei a ler a Bíblia com 8 anos. Então, estudei muito psicologia, muito filosofia, mas não foi o suficiente. Agora, Orson, quando que você notou algum sintoma específico que você conseguiu detectar? Olha, alguma coisa está errada, será que eu estou com depressão? Porque muitas pessoas podem estar tendo alguns sintomas e elas não se ligam que pode ser o início de uma depressão. Então, ajude então essas pessoas a identificar esses primeiros sintomas. Exatamente. A gente não nota o sintoma da depressão propriamente dita.
vai acontecendo esse esvaziamento da vontade por causa das derrotas, das coisas que não acabam. Você perde o interesse pelas coisas. Você vai perdendo o interesse, mas é gradativo. Existem alguns casos, assim, pontuais, que a pessoa tem uma explosão e uma crise de depressão e cai na cama, aquilo ali, todo mundo já sabe, vem um psiquiatra, vem um psicólogo e aquilo coisa. Mas a maioria dos casos que eu já vi é esse processo lento e quando você vê, você já está contaminado, você já está caído e você ainda foi torturado por muitos amigos que estavam te motivando. Reaja, reaja, você tem que reagir, faça isso, faça aquilo. Gente... Que lida como tortura, né? A gente até falava aqui a gente ontem, comentou ontem sobre a gente comentou muito isso ontem aqui, Rogério e o pastor Guerra falando, e até o doutor Ismael que estava aqui, a gente falava muito sobre essa questão que às vezes o deprimido ele não consegue reagir. Como é isso? Se você conseguir traduzir em palavras, eu sei que às vezes é até difícil a gente conseguir colocar sentimentos nas palavras, mas como é isso, Orson? Você ouvindo das pessoas, eu tenho que reagir, e você como sempre um guerreiro, e você não conseguir. Por que que você não conseguir? Você consegue traduzir isso pra gente? Consigo. A gente não consegue reagir por falta de expectativa, por falta de um processo que chama construção das suas 3 identidades. A sua identidade como pessoa, a sua identidade na sociedade e a sua identidade com Deus. Então, você num processo longo de depressão, você tem as suas identidades, mas você não as conhece. Então, você perde a perspectiva, porque você não tem o seu valor próprio, você não tem o valor da sociedade e você não tem o valor com Deus, mas porque você não sabe. O povo padece mais por falta de instrução, porque de falta de pão. E ele está falando isso, uma coisa muito séria, né, pastor Rogério? Que, pastor Guerra, nós falamos isso ontem aqui. A questão da depressão, depois a gente pode até perguntar para o Orson de novo como que foi esse conhecimento de Jesus, o que ajudou, que eu tenho certeza que foi muito, mas eu queria que você falasse um pouco, Guerra, da questão desse reconhecimento da identidade. Isso também é algo que vocês trabalham lá na Clínica da Alma? Trabalhamos. A identidade no caso, por exemplo, o Orson, ele perdeu um pouco da identidade dele. Aliás, perdeu quase tudo, né, Orson? Um pouco não, quase tudo. Quase tudo, né? E amigo já de infância. Um dos acompanhamentos, assim, foi o quê? Foi que ele se encontrasse, né? Tirasse os personagens que ele criou para autodefesa, né? Que foram muitos personagens, e nós fomos trabalhando devagarinho e fomos readquirindo a identidade dele, né? Realmente de ele ser o Orson. A gente poderia falar desse personagem, ou você acha que é problema falar desse? Não convém falar? Um dos. Ou alguns deles? Só se o pastor Guerra citar, porque a gente fica pensando. Então, ele vai falando. Não, eu estou te pedindo a sua permissão para que ele possa Ele já está até curado e nem lembra mais. É verdade. Você lembra, pastor Guerra, alguns dos personagens? Tanto personagem, parece até Walt Disney. Um dos personagens que ele assumiu foi o medo dos projetos que ele tinha feito, né, que veio de infância sobre. Então ele assumiu esse personagem do medo. Qual foi o personagem? Nada vai dar certo na minha vida. E foi uma das coisas que começou a afundar o seu navio, né? E eu até queria falar uma coisa sobre isso. Pode falar. É que quando eu tinha um projeto, e assim, essa falta da convicção, do amor próprio, não era um projeto, era um, mais um, mais um, mais um, mais um, e você não concentrava. Então, surgia uma ideia, surgia 2, 3, 4, 5, era uma loucura. E você não conseguia executar. Não. Isso que é o pior. E era essa raiz de autoflagelo, de autodestruição. Por quê? Por causa que você não tinha sua identidade, você não era aceito por si mesmo, pela sociedade, e não sabia que Deus te aceitava. O que você está falando é que você começava uma coisa e não conseguia terminar. Não conseguia terminar, e essa multiplicação de coisas era uma maneira de se destruir, porque você nem sabia quem você era, nos 3 aspectos Aí que eu falei. um outro projeto para tentar suprimir aquele que frustrava. Mas era uma coisa de autodestruição, porque você fica se destruindo para chamar a atenção, tipo assim, quebrei a mão do valente. Como é que você fez com a minha cara? Provoquei ele. 30 e poucos projetos, né? Vê que o Orson está curado de verdade. O Orson está curado. 30 e poucos Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, pastor Rogério, a gente vê ele já falando da questão quando ele conhece Jesus. Eu percebo que integralmente isso ajudou na cura do Orson. Eu queria que você falasse um pouco como foi a chegada do Clínica da Alma na vida dele. Depois até o Orson fala também da questão do processo de cura, o que ajudou. Fala um pouquinho sobre isso. O Orson, nós conhecemos ele veio através do... O primeiro foi Veredas Antigas, né, que você fez, ou a clínica primeiro? Não, clínica. Primeiro foi a clínica.
Uma das clínicas ele fez umas 7, 8. Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Quando você fala clínica, você está falando dos retiros. Seminário de final de semana. Seminário de Exato. final de semana. Aí ele foi, fez um, teve contato, depois fez um outro. E aí até que ele nos procurou para preencher o questionário e a partir daí iniciar um processo de acompanhamento, atendimento. Então assim, você autoriza eu falar aqui? Tudo que você quiser falar. Então tá bom, isso é bom. Então o Orson chegou lá num estágio assim que era o último do último estágio, né? Então alguém que tomava uma medicação forte, dormia até quase 1h da tarde, né? Chegava lá assim, barbudo, aquela pessoa assim, Não sem fala expectativa. Que chegando fedendo. Não, Isso eu não pode ia contar falar. isso, não. Isso eu não ia falar, não. A pessoa perde a vontade de cuidar de si, né? Sim, é a questão do amor Mas próprio. hoje eu já né? usei perfume. Hoje eu já cheiroso. Barba feia, Nota-se. Então, externou a cura, né? Justamente por ele não ter amor próprio, né? Então, assim, você percebia, assim, alguém que andava cabisbaixo, sem perspectiva. E nesse contexto, você era solteiro, casado? Como é que é? Essa era Era uma caso. outra situação que outra estava em processo, né? Questão do divórcio, várias situações relacionadas com a família, os filhos. Então tudo isso gerava um abatimento e tudo mais, né? Então ele chegava lá e aí o Guerra começou esse processo de atendimento que levou quanto tempo? Um ano e meio. 1 ano e meio sendo acompanhado, né? Então, assim, trabalhando em todas as áreas, né? Assim, ajudou em várias áreas, né? E hoje, você toma algum remédio para depressão? Não. Toma nada. Desde Só dezembro de... Só a Bíblia, Desde né? dezembro de 2011. Tá fazendo 2 anos. Que ele não- Pois é, então o que ficou diferente da sua perspectiva? Porque você olhava, eu penso que você via o mundo inteiro conspirando contra você. Imagino que o mundo não te cabia, vamos dizer assim. Você queria resolver o seu problema que consciente ou inconscientemente você tinha com o mundo. Hoje você está no mesmo mundo, entre aspas, né? Você continua no mesmo lugar, eu imagino que convive com quase todas as mesmas pessoas. O que mudou na prática de alguém que estava num alto grau de depressão para hoje, sem tomar medicamento nenhum? Como é que você conseguiu sair desse poço, a gente pode dizer assim? É claro que a gente sabe que Jesus proporcionou uma cura para você, mas qual foi o caminho que o Orson percorreu para chegar hoje aqui e me contar a sua história sem medicamento, sem nada? A verdade é o seguinte, nesse espaço entre o nascimento e a morte, que a gente chama de vida, o amor sustenta a vida do espírito, as comidas sustentam o nosso corpo biológico, temperatura, proteção, mas tem uma coisa que dentro desse espaço que chama-se, na área relacional, é aquilo da interação com as pessoas. Então, o primeiro processo, que é o mais importante entre o nascimento e a morte nesse relacionamento, então não é amor, não é a comida, não é a proteção, é a compreensão. Então você tem que se sentir compreendido. Por exemplo, Jesus, quando estava perto de Maria, irmã de Lázaro, falecido, e quando estava perto da viúva da cidade de Serepta, e ambas, e nas mesmas duas situações, Jesus iria ressuscitar. Você fala a situação de luto. De luto, de pesar, e as duas chorando. Maria sabia do poder de Jesus, a viúva de Serepta, mas o que Jesus fez? Jesus chorou com elas. Ele ia ressuscitar, ele não falou assim, Maria, eu vou ressuscitar. Levanta logo. Você me conhece, você sabe, pare de chorar. Não, ele chorou com ela. Então, para quem tem algum deprimido, compreenda o deprimido, para tirar ele daquilo ali, do jeito dele. Se ele pecou, se ele bateu, se ele foi egoísta, o que ele fez? Ele tinha um motivo. Todo mundo usa o que eu chamo de direito de felicidade. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer dar certo.